A todos, para nós é uma alegria estar aqui novamente, podendo conversar um pouco mais nas nossas reflexões sobre esse tema tão interessante que o Espírito Camilo nos traz pela mediunidade de Raul Teixeira. Antes, gostaria de agradecer ao Fernando por nos brindar com a música, elevando o nosso padrão mental, vibratório. É sempre salutar. Muito obrigado, viu, Fernando, pela sua disposição. E nos fala o Espírito de Emmanuel em O Consolador, quando lhe foi perguntado na questão 175 se o Instituto da Família é organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra. E aí o Espírito Emmanuel nos esclarece que o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Nós já conversamos sobre esse slide em encontros anteriores, mas por que nós trouxemos novamente? É porque para nós vermos a seriedade, o compromisso com o plano espiritual, quando de nosso retorno à vida corpórea, na formação das famílias. Porque isso nos dá uma tranquilidade, uma segurança, no sentido de que a formação dos lares não se dá pelo acaso, muito pelo contrário, mas em decorrência de um imenso, de um cuidadoso e amoroso planejamento do plano espiritual, e além disso também um acompanhamento por todo nossa passagem aqui na vida corpórea. Por todo o período de nossa reencarnação, estaremos sendo envolvidos, inspirados pelos nossos companheiros espirituais, amigos, os espíritos familiares, além de nosso anjo guardião, para que todos nós possamos sair vencedores de nós próprios. E por isso, então, nós sempre nós sempre transmitimos as palavras dos espíritos benfeitores de que a família é o primeiro educandário do espírito, cada um de nós. E também é escola de bênçãos, onde nós aprendemos os deveres fundamentais para uma vida feliz. E aqui lembrando que os espíritos nos falam que aprendemos os deveres, né? Porque muitas das vezes só vamos atrás de nossos direitos e talvez esquecendo de nossos próprios deveres. E tudo isso porque a condução é para que todos eles nos querem que nós alcancemos a felicidade. Então, para isso, voltando à obra Desafios da Vida Familiar, aí vem a pergunta, e esta obra, só para nós relembrarmos, ela foi desenvolvida, segundo o Espírito Camilo, na sua introdução, porque pelo périplo doutrinário de Raul Teixeira, pelos diversos municípios, estados e no exterior, sempre confrontado com questões a respeito da família, porque esse assunto diz respeito a cada um de nós, a todos nós. Então, eles resolveram compilar essas questões nesta obra para que todos nós tivéssemos acesso a essas questões tão importantes que nos traz o ensinamento da veneranda doutrina espírita. E nesse sentido, então, a pergunta, como é que a dinâmica familiar auxilia o desenvolvimento do espírito? Ora, se todos nós sabemos que nosso grande objetivo como seres imortais é a conquista do amor universal,
este amor que eu pessoalmente ainda não consigo compreender a dimensão desse amor. Eu só consigo ver a figura do Mestre Jesus neste patamar de amor universal, o Espírito mais perfeito que passou entre nós e que nos prepara para a germinação desse eloquente amor. Foi que Deus então nos dispôs em pequenos grupos, chamados os grupos familiares, para que pudéssemos nos desenvolver e atingirmos este patamar. E nesse sentido, então, como que a dinâmica da família nos auxilia? Já que a família é um projeto divino, como nós vimos, e já que Deus jamais se equivoca, é a inteligência suprema do universo, aí então Deus, na sua infinita sabedoria, dispôs-nos em pequenos grupos, nos quais podemos encontrar alguns exemplares de caráter comum no campo da vasta sociedade humana. Olha que interessante, porque quando nós lembramos do Mestre Jesus na escolha do seu colégio apostólico daquela época, nós vamos ver que cada discípulo tinha um caráter também específico, e que na soma dos 12 apóstolos em seus caracteres, a gente vai ver que eles eram exemplares comuns do povo, cada um trazendo a sua qualidade, cada um trazendo também as suas dificuldades íntimas, as suas necessidades, os seus conhecimentos, o seu nível de ação, assim como nós também, na formação de nossos lares. Aí nós vamos ver que aqueles que convivem conosco, cada um também traz a sua qualidade, cada um traz também as suas necessidades de aprendizado, evolutivas, mas o que vale aí nesse ponto é a somatória, ou de como nós vamos conseguir nos desenvolver neste manancial familiar. Como é que nós vamos conseguir fazer com que o aprendizado nos eleve, não só a nós, mas a todo este grupo que estamos reunidos, neste pequeno quadro que representa a humanidade. E nesse sentido ainda, o Espírito Camilo nos esclarece que numa só existência, deparamo-nos sob o nosso próprio teto com um verdadeiro laboratório, em que lidando uns com os outros, aprendemos a nos relacionar com a humanidade. Interessante o Espírito falando o termo aqui laboratório, porque quando a gente lembra de laboratório, ele vem a lembrança de diversos elementos, aquelas combinações daqueles elementos que vão formar outros elementos e que muitas das vezes na manipulação, se não soubermos lidar com as suas combinações, pode dar reações até explosivas, que a gente vê muito em filme, aqueles cientistas, né, manipulando aqueles elementos, daqui a pouco estoura, tem um estouro, né, e a gente vê que algo não estava dando certo. E neste laboratório da vida, representa cada um de nós, nesses elementos, cada um de nós trazendo a nossa própria qualidade nesse sentido, e para que desse grande laboratório da vida possam surgir novos elementos salutares. E neste caso, então, se nós formos na questão dos elementos da água, o hidrogênio e o oxigênio, e 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio,
da origem à água. Agora, 2 partes de hidrogênio e 2 partes de oxigênio já vão dar um elemento corrosivo, mudando somente uma proporção. Olha que interessante. E nesse sentido, então, nós vamos, nesse verdadeiro laboratório, nessa escola de bênçãos que é o nosso lar, a nossa família, nós vamos aprendendo a lidar um com o outro, aprendendo a se relacionar, como nos diz o Espírito Camilo. Porque somos seres relacionais, está lá em A Lei da Sociedade, em O Livro dos Espíritos. Somos seres relacionais. E nesse sentido, então, continuando o Espírito Camilo, mas aqui lembrando um detalhe interessante, já que somos seres relacionais, estamos nessa dinâmica do lar para aprendermos a lidar um com o outro, mas principalmente conosco mesmo, aí nós vamos verificar lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos fala da caridade moral e caridade material, os Espíritos nos esclarecem que a caridade moral é a mais difícil de exercitar-se. Consiste em se suportarem umas às outras as criaturas e o que menos fazeis neste mundo inferior. Olha que coisa que os Espíritos nos advertem, né? Que nós menos fazemos é nos suportarmos uns aos outros. E aí isso nos remete à nossa convivência no lar, na nossa convivência mais íntima, de como está sendo o nosso comportamento dentro do lar. Que nós somos seres que estamos agindo ou reagindo? Somos seres que estamos lá para nos unir, para somar, ou estamos dividindo ou subtraindo? Ou se estamos multiplicando em bênçãos, né? E nesse sentido ainda continua o Espírito Camilo, as questões apresentadas ao Espírito, por que as famílias se acham tão desestruturadas apesar do seu valor? Se o instituto familiar é divino, por que será que ele se apresenta assim de uma forma tão desestruturada nos dias atuais? E aí o Espírito Camilo vem esclarecer que os indivíduos nem sempre se acham suficientemente lúcidos, conscientes quanto a esse valor. Isso porque em nossa romagem de aprendizado, ainda estamos aprendendo nessa questão do ser relacional, o que não é fácil. Isso porque já é difícil relacionarmos com nós próprios. Nós compreendemos o nosso mundo íntimo, de que realmente quem somos depois de tantas experiências no corpo físico. Não sabemos quantas, mas sabemos que já foram muitas na aquisição de nossas experiências íntimas, que isso nos trazem dúvidas, inquietações no nosso lado emocional, psíquico, espiritual. Então, nesse sentido, o Espírito vai ainda nos esclarecer que somente após diversas experiências reencarnatórias é que o Espírito vai adquirindo conhecimentos, sensibilidade para compreender o quanto uma família equilibrada auxilia o trabalho individual dos seus membros na rota do progresso que não se deve adiar. Somente após diversas experiências reencarnatórias, nós vamos adquirindo esta sensibilidade, esse conhecimento, que é um processo natural, porque todos nós somos aprendizes da vida.
Nós que ainda nos encontramos neste mundo de provas e expiações, enfrentamos ainda muitas dificuldades, muitas lutas, né? E nesse sentido, então, como somos aprendizes, passamos por desafios dentro do lar, que são processos naturais de aprendizado. E daí, então, nós vamos aprendendo, aprendendo da importância da família equilibrada, mas a importância dela porque, segundo o Espírito, auxilia o trabalho individual dos seus membros, de cada um de nós. Por isso que cada um de nós somos um papel muito importante dentro do nosso contexto, nosso núcleo familiar, sem exceção nenhuma. Porque somos aqueles que estamos aprendendo e também somos aqueles que temos os conhecimentos adquiridos e estamos auxiliando o próximo. Então, é um auxílio mútuo. Dentro do lar, não somos melhores ou piores do que o outro, de forma alguma, porque não é um núcleo de competição, é um núcleo de auxílio mútuo, conforme o ensinamento dos Espíritos. E nesse sentido, a família, no seu valor, na manutenção do equilíbrio, é a responsabilidade de cada um de nós, nesse caso. Por isso que essa recomendação, essas palavras dos Espíritos amigos, quando nos colocam nesse nível familiar. Ora, se nós somos, cada um de nós, os responsáveis, como será que estamos colaborando com o nível vibratório dentro de nossos lares e de nossas casas? O que eu estou levando para dentro do meu lar, já que é um instituto tão sagrado e que merece se manter tão equilibrado para a felicidade de todos que lá convivemos, porque todos ali influenciamos uns aos outros. Todos nós, nas nossas vibrações. E isso se dá pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos nossos atos dentro do lar. Então, ainda quando nós falamos dessas influências vibratórias que nós emitimos dentro do lar, nós lembramos, e a doutrina espírita que vem a descortinar os nossos olhos para a existência do plano espiritual e da sua influência sobre nós, como lá na questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos sempre vivos se os espíritos influenciam não só nos nossos pensamentos, como em nossos atos, pensamentos e atos. E os espíritos responderam: muito mais do que imaginais. São eles que vos dirigem. Olha só. E nesse sentido, então, o Espírito Camilo nos esclarece que há também entidades espirituais que abominam as propostas divinas que o Criador estabeleceu para incrementar o progresso dos seus filhos, as influências espirituais. Sabemos que somos influenciáveis em nossa vida aqui mesmo, material, das boas e más influências. E nesse caso aqui, além das influências que nós passamos em nossa existência de encarnado para desencarnado, há também as influências dos desencarnados para nós encarnados, que ficam palpitando em nossas vidas, trazendo-nos sugestões de como agir,
o que fazer. E se não estivermos atentos a esse detalhe, nós vamos ser marionetes dessas entidades infelizes, muitas das quais perniciosas. E como nos fala o Espírito Camilo, eles não querem que nós alcancemos a felicidade. Como a família é o núcleo assistencial para o progresso da alma, admitem esses espíritos inferiores que seja necessário bombardeá-la, a fim de que os espíritos reencarnantes não achem nem orientação feliz, nem apoio, nem segurança, e transformem a reencarnação num convescote, numa busca insofreável de prazeres hedonistas e de futilidades de variados tons. Convescote é tipo uma diversão, piquenique, mas no sentido piquenique de diversão. E hedonista é a corrente filosófica que defende o prazer como o principal propósito da vida humana. E é isso que esses espíritos infelizes nos querem, porque são infelizes e não querem que sejamos felizes. E para isso, eles vão investir contra a nossa família. Vão procurar desestruturar os nossos laços. Já que é um instituto divino e eles abominam qualquer processo divino, porque não aceitam a felicidade, o progresso de si mesmos, eles vão interferir. E nesse caso, então, eles, ao contrário, se a família nos dá a orientação feliz, eles são contra. Se a família nos dá o apoio necessário, nos dá a segurança, eles vão procurar desestruturar realmente e nos influenciar. E se nós não estivermos ligados a eles nesta influenciação, porque estamos buscando o caminho do bem, do reequilíbrio, eles vão influenciar outros dentro do lar. E é aquele outro que nos vem trazer aborrecimentos, dificuldades de relacionamento, que vão ser um entrave dentro de nossas famílias. E nesse caso, nos diz o Espírito Camilo que esses espíritos valem-se das nossas fragilidades, dos impulsos irrefletidos da invigilância, de nossas inseguranças emocionais. Ou seja, utilizam de nossas fraquezas, como se fôssemos aí, nós lembramos da figura de uma pista de aeroporto, onde naquela pista a torre de comando, que é a nossa mente, em que nós somente permitimos ali a aterrissagem de aviões que primam pela segurança de todos e as permitidos. Mas se estamos em desajuste, em fragilidade emocional, ou deixamos-nos nos envolver pelas influências perniciosas, pela nossa própria invigilância, ou vamos em busca conforme o tesouro, em busca conforme o nosso coração, aí a gente vai deixar o livre pouso para essas influências perniciosas e perturbadoras. E aí, continua o Espírito, que eles aproveitam também dos temperamentos diversos, temperamentos incautos, omissos, chantagistas, depravados, superficiais, cruéis, medrosos,
mentirosos, etc. Eles se aproveitam dessas situações para nos influenciar. Porque o grande objetivo deles é nos desestruturar, causar ali a animosidade, nos afastar, criar rixas, discórdias. Daí, o que facilita promover desespero diante das dificuldades, agressões à frente de mal-entendidos, traições em face de facilidades irresponsáveis, levando a situações aberrantes, casais às separações, quando não há criminalidade. Então são influências muito sérias o que os espíritos nos esclarecem. Mas temos que lembrar também que todos nós temos a proteção divina nos lares. Isto aqui somente vai ocorrer se nós permitirmos, pela nossa própria incúria, quando nós não estivermos atentos ou invigilantes em nossa existência. Porque isso somos nós que damos abertura. Somos os responsáveis pelas essas influências. Então estejamos atentos com relação a isso, procurando sempre nos mantermos num canal de harmonia, num canal de equilíbrio, o que não é fácil. E a gente percebe no dia a dia dos casais ou das nossas próprias famílias que é tão bom como naquele dia, se nós nos apresentamos instáveis emocionalmente, o outro ser que convive conosco está num momento de equilíbrio. A gente consegue manter a balança a nível satisfatório nesse caso. O problema é quando todos estamos ali num estado de desarmonia. Aí quem vai segurar a ponta do outro, né? E neste caso, então, é tão séria essa questão das influências que lá na obra Libertação, ditada pelo espírito André Luiz, psicografia de Raul Teixeira, desculpa, gente, de Francisco Cândido Xavier, André Luiz, juntamente com um grupo de espíritos, eles saem de o nosso lar, da colônia espiritual Nosso Lar, e vão visitar uma outra colônia espiritual, só que inferior, para realizar um trabalho de esclarecimento naquela colônia inferior. E lá, então, André Luiz se vê à frente de um diálogo surpreendente, porque há um espírito que durante o sono, e todos nós sabemos que durante o sono nós nos emancipamos em espírito, nós nos projetamos do corpo e vamos em busca no plano espiritual naquilo que nos agrada. Com todos nós acontece isso. Conforme a palavra do instrutor Gúbio, a determinadas horas da noite, 3/4 da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acham nas zonas de contato conosco, nas zonas espirituais. E de maior percentagem desses semi-libertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração. Olha só, a maioria da população da nossa humanidade procuramos as faixas mais baixas de vibração no plano espiritual. Isso porque a gente vai buscar aquilo que nos agrada. E nesse caso, André Luiz vê um diálogo em que certa mulher já desencarnada,
dizia para a companheira ainda presa à experiência física, parcialmente liberta nas asas do sono. O que essa mulher desencarnada dizia para aquela outra encarnada que estava no processo de emancipação da alma? Notamos que você ultimamente anda mais fraca, mais serviçal. Estará desencantada quanto aos compromissos assumidos? Pergunta a entidade desencarnada, a mulher encarnada. Ah, minha amiga, acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma sorte só vem alterando a sua vida. A outra deu um salto à retaguarda de modo de um animal surpreendido e gritou: orações? Está cega quanto ao perigo que isto significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha em nosso círculo. Se ganhar piedade, estragar-nos-á o plano, deixando de ser nosso instrumento de ação. Ou seja, olha a influência espiritual para junto a nós aqui encarnados. Como isso se dá? E o diálogo ainda prossegue nesta obra, neste capítulo, em que a entidade procura fazer com que aquela mulher encarnada, ao retornar ao vaso físico no dia seguinte, continua a espezinhar o companheiro, a fazer para que tudo fique nas sombras a convivência daquele casal, porque assim o era a vontade dos espíritos infelizes. E isto, então, é só um exemplo de que como eles alcançam a todos nós pela nossa própria invigilância. E daí, continua o espírito Camilo, esses fatores capazes de desestruturar a família podem ser conjurados quando, ouvindo as propostas dos mentores do bem, enfatizemos a importância da família na sua função reeducadora. Ou seja, temos as influências negativas, mas também os espíritos amigos, familiares, não nos deixam a sós. Muito pelo contrário. Há um trabalho imenso para que nós nos mantenhamos aqui firmes, resolutos no nosso aprendizado espiritual e nossa vitória. Todos nós temos os companheiros espirituais e principalmente de nosso anjo guardião. Não é à toa, então, que Allan Kardec nos recomenda na obra A Gênese para que nós sempre nos lembremos de nosso anjo guardião. Em nossas lutas, em nossas maiores dificuldades, no momento de aflição, de dor, de sofrimento, de angústia, que todos nós passamos em algum momento, para que nós não nos esquecemos desse amigo incondicional de todas as horas, que nos acompanha em todo o nosso processo reencarnatório. É o nosso amigo fiel ali para todos os momentos e todas as horas. E nesse caso ainda continua o Espírito nos dizendo, esses são os que não costumam de um copo d'água fazer tempestade. Deixam de lado picuinhas para valorizar o que é realmente grandioso, valioso e que tem sentido nobre para algum dos seus membros e para todo o corpo familiar. Ou seja, neste caso, para que nós possamos manter o nosso lar nesta vibração superior, sejamos nós a sermos os instrumentos do Mestre Jesus, já que ele convocou a cada um de nós a reencontrá-lo hoje por meio da veneranda doutrina espírita,
é porque Ele necessita de cada um de nós, aonde nós nos encontrarmos, e principalmente de nossos núcleos de relacionamento mais íntimo, para que sejamos nós a deixar de lado as picuinhas, o orgulho, reconhecermos também que nos equivocamos, procurar compreender aquele próximo ou a próxima, de que há também a necessidade do aprendizado, assim como nós mesmos, e que não somos melhores, estamos lá para um auxiliar ao outro, e que os Espíritos nos falam valorizar o que é realmente grandioso e valioso para o grupo familiar. Então, já indo para quase o encerramento, podemos dizer que neste mundo de provas e expiações existe união esponsalícia perfeita? E aí o Espírito Camilo nos esclarece que um casamento perfeito no mundo não será aquele em que os cônjuges jamais se indisponham, que nunca se aborreçam ou se amargurem de modo algum. Ora, gente, estamos no mundo de provas e expiações. É claro que vão ocorrer situações e que vamos ter que nos reajustar. Somos aprendizes. Vai haver ali algum descontrole emocional? Vamos nos indispor? Vão surgir as diferenças? Com certeza. E que bom que há diferenças, porque é o momento do aprendizado. Aliás, na vida, nos desafios é que nós aprendemos. Por isso que existem os desafios, gente. Aonde estaria a humanidade se não se apresentassem os obstáculos e dificuldades nas diversas áreas, em todas as áreas? E neste caso, então, continua o Espírito, Camilo, há necessidade, muitas das vezes, de se colocar em seus devidos lugares o que esteja descontrolado. Há incômodos relacionais que precisam ser resolvidos e o casal tratará de os resolver. As problemáticas naturais de um casal da vida. Mas ele coloca que o importante é que não se alimentem aborrecimentos, que não se mantenham diferenças, preconceitos, desrespeitos, etc. E aí, incompatíveis com os objetivos de quem anseia pelo verdadeiro bem-querer, pelo amor de fato, pela convivência saudável e amadurecida, no empenho de superar dificuldades na continuada caminhada para Deus. Então, diz ele, como pode viver bem um casal terreno se vive marcado pela necessidade da prova e da expiação? Essa questão eu vou deixar para a próxima, tá, gente? Para a nossa terceira parte. Pelo horário e pelo respeito a todos vocês, nós agradecemos pela paciência e também quando ele nos fala aqui do casal para não alimentarmos aborrecimentos, diferenças, preconceitos e desrespeitos, também não guardemos ressentimentos, né? Não guardemos a raiva nos dominar, não permitamos que nada perturbe o nosso equilíbrio, né? E depois a gente vê ainda a mágoa, vamos nos libertar da mágoa, porque isso faz-nos mal, um grande mal. A mágoa, o ressentimento. Aí nós lembramos daquela vida, aí vamos lembrar que há 30 anos atrás você fez isso comigo, você não se lembra?
Lembro até hoje. E saber que há espíritos que guardam sentimento de vingança, da mágoa, da raiva, por séculos, gente. Por outras vidas. Por isso que é tão necessário o reequilíbrio, o apaziguamento de nossos corações. E procurar fazer com que o nosso lar, a nossa família, seja um reduto de paz, aonde a gente retorne com alegria, aonde ali se faz que a gente vai buscar o sustento para o nosso dia, porque a vida lá fora é muito difícil. E que não compliquemos dentro do lar, facilitemos a vida, a nossa vida, para que lá possamos aurir as energias salutares para ter forças para prosseguir. Por isso que façamos do lar um manancial de luz em nossos corações e em nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado.